maravilhoso e uma luz super natural para falar um pouquinho da minha relação com viagem, né? Que é uma coisa que eu tanto gosto de fazer nessa vida. Então, como é que começou essa história de viagem pra mim? A minha primeira viagem de avião que eu lembro, né, enquanto adulto, foi para Washington DC. Eu não tinha eu tinha um sonho tão distante de viajar pro exterior, porque era uma coisa bem distante da minha realidade, que era aquele sonho, sabe, que fica lá armazenado no fundinho do baú. Era esse sonho. E aí, meu padrinho teve a oportunidade de ficar 3 anos aqui em Washington DC com as minhas primas e me proporcionou essa viagem, né? E quando eu cheguei nesse aeroporto, que eu me deparei com aquela quantidade de bandeira, com aquele aeroporto gigante, eu fiquei assim embasbacada, porque realmente era uma coisa que eu não esperava, né? Washington DC é uma cidade super cultural, tem vários museus. Eu lembro que eu fui no Museu do Holocausto, tem um Museu de História Natural, a parte cultural é muito interessante, é uma cidade super limpa, organizada, né? E aí, por razões muito óbvias, eu fui na Casa Branca. Eu lembro que eu vim um pouquinho depois da primeira eleição do Obama, eu tava doida pra participar, e eu cheguei um pouquinho depois, mas aquela viagem ali pra mim foi um divisor de águas, né? Eu descobri que o mundo é enorme e eu fiquei com uma vontade pulsante ali de conhecer outros lugares. Então essa foi a minha primeira experiência viajando. Bom, a segunda viagem que eu fiz foi pra Argentina, pra Buenos Aires. E aí eu fui com meu ex-marido, né? Na época eu era casada. A gente foi... Eu lembro que eu fiquei na Recoleta. E aí, assim, Buenos Aires já é uma outra experiência. É um lugar muito mais próximo do Brasil, até culturalmente falando, apesar deles falarem espanhol. A gente tem mais facilidade de se entender, né? Assim, é mais próximo. E uma coisa, assim, que eu sempre observo, eu sendo mulher negra, e é como que aquele lugar, eu me preocupo com isso, na verdade, como que aquela cidade se relaciona com pessoas pretas, né? Porque qualquer tipo de experiência que eu tenha na minha vida passa por esse tocante, né? Que faz parte de mim, é quem eu sou. Então eu tenho a preocupação, né? A gente sabe que o racismo é uma construção social, então cada local vivencia isso de uma forma. Na época de Washington eu não estava tão atenta, apesar de não ter visto muitos pretos onde eu estava, porque eu fiquei em Maryland. Mas em Buenos Aires eu realmente quase não vi pessoas pretas, né? E eu e o meu ex-marido, nós somos pretos. Mas o olhar que eu via lá era interessante, era um olhar mais de admiração, porque é algo que eles não têm, mas eles admiram. E eu pensando, meu pai, no meu país não me admiram, mas aqui foi esse olhar positivo de admiração. Buenos Aires, eu lembro que assim, a comida é muito boa, os vinhos são maravilhosos. Então eu lembro que eu aproveitei a questão da noite, andei pelos bairros, né? Eles se auto-intitulam ou acham que são tipo a Europa da América do Sul, e realmente, estruturalmente lembra, tem umas semelhanças, mas foi uma experiência bem positiva. Foi para o Chile. O Chile pra mim foi uma surpresa assim muito positiva, porque eu não esperava tanta coisa do Chile. Eu fui para Santiago, Vina del Mar, Valparaíso e fui pro deserto do Atacama. Então o Chile, eu particularmente gostei mais do Chile do que da Argentina. E Vina del Mar e Valparaíso, gente, Valparaíso é como, assim, é uma cidade que tem vários, tem um nome agora que eu esqueci, cerro, que é você subir tipo um montinho, um morro, e você tem um bondinho que você chega lá no morro, então você vê toda a cidade de cima. Então Valparaíso é uma graça, é uma cidadezinha pequena, linda, pertinho de Santiago. Santiago é o centrão, né? Que eu também adorei, gostei de conhecer a casa do Pablo Neruda. Eu fui na casa do Pablo Neruda lá, fui na casa do Pablo Neruda em Valparaíso. E Vina del Mar é a área deles de praia, que é coladinha ali a Valparaíso. Que tem, assim, é como se fosse nosso Búzios, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro. Então é muito gostoso, aí já é uma outra experiência. Mas o lugar que mais me impressionou no Chile foi o deserto do Atacama. Ver aquelas paisagens, eu fiquei extremamente impressionada. Vale da Luna, Vale del Mar, eu lembro que eu fui no Laguna Sejar, o céu, né, porque lá é um dos lugares que os observadores que gostam de ver o céu e tal, são um dos lugares preferidos para eles, porque lá é uma cidade pequena que não tem muita luz, então é maravilhoso o céu de lá, é algo muito mágico.
E eu lembro também que eu fui do Salar de Tara. Então você tá lá vendo assim, terra, 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 até daqui a pouco você vê uma árvore. Aí você vê assim aquela coisa branca da Laguna Sejá, aquela água azul, bastante salgada, né? Então normalmente você entra naquela laguna e você começa a flutuar por causa da quantidade de sal na água, você não afunda. Mas você sai, você tá assim, então, né? Eu tava cinza. Mas foi uma experiência maravilhosa, eu andava pelas ruas, eram 4 ruas mais ou menos. São Pedro de Atacama é uma cidade muito pequena. Então eu já era conhecida como uma brasileira. Então eu passava na rua, o pessoal, brasileira! Falei, gente, me deixa aqui mais uma semana, eu vou ter conta da vendinha, que eu sou dessas. Mas foi uma experiência bem interessante. Não tem muitos pretos também no Chile, mas a recepção pra mim foi bem positiva. Não tive problemas com relação a isso especificamente. Amen. E foi assim, maravilhoso. Bom, a minha outra viagem incrível foi pra Vancouver. Eu fiz um intercâmbio para estudar inglês lá por um mês. E foi até uma indicação de uma supervisora minha, Paula. Valeu, Paula, você arrasou. Vancouver é incrível, gente. Pense numa cidade que você acredita que tudo dá certo, que tudo é muito limpo, muito organizado, que é o lugar quase perfeito. Essa é Vancouver. Violência, o índice de violência é baixíssimo. As pessoas são muito legais. Eu lembro que eu tive uma experiência com um vizinho meu que pegava um ônibus comigo sempre. E que ele veio me ajudar. Ele quis me dar o cartão dele do ônibus, porque lá tem umas diferenças de cartão de ônibus que você compra por região. Então se você anda só aqui no meio da região, aqui no, vamos dizer assim, no centrão, você paga um preço. Se você vai além, você paga um pouco mais caro. Então ele tinha esse cartão além e eu precisava, só que ele só andava dentro. Então ele me sugeriu, né, Flávia, compra o cartão pra mim mais barato, eu te deixo o meu que é mais caro e você anda. Isso é uma pessoa que eu não conhecia, eu conheci no ônibus. E isso eu lembro que pra mim causou um impacto assim, eu falei, gente, o que ele quer? Né? Porque a gente tá tão acostumado no nosso país, dificilmente as pessoas te darem alguma coisa e não quererem nada em troca, que eu lembro que eu fiquei bem, o que ele tá querendo? Mas ele só queria me ajudar mesmo. E outra experiência interessante que eu vivi lá existem as máquinas de cartão, né? Que você compra o cartão do metrô. E aí uma máquina não estava funcionando. E o que as pessoas fizeram? As pessoas compravam o cartão e deixavam o dinheiro em cima da máquina. Gente, é uma coisa assim, é um ato de honestidade que tá para além da nossa imaginação, mas é real, tá? Em Vancouver existe, no Canadá, esses lugares são reais. E aí eu fico pensando assim, o quanto que viajar abre a nossa mente, amplia nossas perspectivas, porque a gente deixa de ver o mundo de um ponto de vista que é o nosso, aquele que a gente conhece. Então a gente vê que o mundo é enorme e que as culturas são diferentes, a gente aprende a respeitar as diferenças, né, com mais facilidade, porque a realidade do outro é diferente da nossa, mas é uma realidade, é a realidade do outro, né? A gente passa a ver essas coisas de uma forma muito mais aberta, eu acho. Então viajar pra mim tem esse teor, né? Uma coisa interessante em Vancouver também não tem muitos pretos, mas eu não vivi nenhuma situação desconfortável ou discriminatória ou racista. Então, mais um pontinho aí pra Vancouver, porque Vancouver merece.